Oi, boa noite. O meu grupo é composto por mim, que sou o Victor, Matheus, João, Cauã, e Camille. A gente ficou com partículas e radiação. Eu vou dar uma introduzida falando sobre o que é radiação, o que é partículas. Bom, e partículas nada mais é do que a parte invisível da matéria. Daí ela pode ser dividida em duas categorias. São as subatômicas e que são aquelas que compõem os átomos, muitas das vezes, tipo o elétron, próton, os prótons e nêutrons e, e outras partículas elementares, como os quarks e os fótons. Pode ser dividido também nas partículas macroscópicas, que são alfa, beta e gama. O alfa, ele nada mais é que um núcleo de hélio. No caso, são dois prótons e dois elétrons, dois nêutrons, perdão. E são emitidos a partir de materiais radioativos. O beta é mais elétrons ou postítrons, que são emitidos durante o decaimento radioativo. Já o gama são raios de alta energia, porém que não tem carga. E agora a Camille vai falar um pouco sobre radiação. Olá, meu nome é Camille e eu vou falar um pouquinho sobre radiação. A radiação refere-se à emissão e propagação de energia através de ondas ou partículas. E eu vou falar sobre dois tipos de radiação: a radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação ionizante possui energia suficiente para remover elétrons de átomos, gerando íons, como por exemplo em raios-x, raios gama, partículas alfa e beta, que são aplicadas em tratamentos médicos, como radioterapia, e em diagnósticos como raio-x e em pesquisas científicas. E a radiação não ionizantes não tem energia para ionizar átomos, como por exemplo luz visível, ondas de rádio, microondas e infravermelho, que são aplicadas em telecomunicações, aquecimentos, como microondas, e em iluminação. Boa noite, meu nome é João Ricardo e eu sou do grupo do Cauã, do Victor e do Matheus. E a gente vai apresentar sobre partículas e radiação. Eu vou começar lendo sobre a lei da radioatividade. E é um conjunto de normas ou acontecimentos descobertos por Soddy e Fajans. Esses dois cientistas desenvolveram as leis que explicam as transformações sofridas por um núcleo instável de um átomo após emitir radiação alfa ou beta. Segundo esses cientistas, existem duas leis da radioatividade, uma específica para a radiação alfa e outra para a radiação beta. E a primeira lei diz que, de acordo com Soddy e Fajans, quando o núcleo de um átomo radioativo emite uma radiação alfa, sempre forma um novo átomo cujo núcleo contém dois prótons e dois nêutrons a menos que o átomo de origem. A perda dessas partículas do núcleo do átomo de origem faz com que o novo núcleo apresente um número atômico 2 unidades menor e um número de massa 4 unidades menor. E isso pode ser explicado num exemplo. Suponha que um átomo de urânio 238 emita uma radiação alfa do interior do seu núcleo. Aí o urânio com o número do átomo 238 e o número atômico 92. Quando é submetido quando ele emite uma radiação alfa, ele se torna em 234 com o número do átomo 90. Aí, podemos perceber que quando o átomo de urânio emite uma radiação alfa, forma um novo núcleo de tório, que apresenta o número de massa 234 e número atômico 90. Olá, eu sou o Cauã e vou falar sobre a segunda lei da radioatividade. Conforme essa lei da radioatividade, quando o núcleo de um átomo radioativo emite uma radiação beta, sempre forma um novo átomo, cujo núcleo contém o mesmo número de massa, mas com um número atômico uma unidade a mais que o número de origem. Eu vou demonstrar essa conta com um exemplo aqui. O núcleo atômico carbono 614, quando emite uma partícula beta menos 1 e 0, ele se transforma em um átomo de nitrogênio 7 e 14. Podemos perceber que quando o átomo de carbono, número de massa 14 e número atômico 6,
emite uma radiação beta, o número de massa 0 e o número atômico 1, menos 1, forma um novo núcleo de nitrogênio, que representa o número de massa de 14 e o número atômico 7. Isso ocorre porque, de acordo com o cientista Enrico Fermi, um nêutron presente no núcleo sofre uma transmutação, transformando-se em um próton, um neutrino e um elétron. O elétron e o neutrino saem do núcleo e o próton permanece no núcleo.